Passando mais uma marcha, passando mais uma marcha, passando mais uma marcha, passando mais uma marcha, passando. Sejam todos muito mais do que bem-vindos aqui no canal do The Makers. Hoje a gente vai fazer a parte 2 daquele nosso vídeo que a gente fez antes. Hoje a gente tá aqui com o grupo completo, né? Pra quem não me conhece, eu sou o Topinho. Vocês podem me chamar de V. Vocês podem me chamar de Oni, mais conhecido como Dr. Oni do canal Dr. Oni. Foda-se. Caralho, o maluco lançou logo O Hadouken. o Rap God, parceiro? Com certeza, mano. Tá. Inclusive, link do meu canal na descrição. Eu não vou colocar? Não vou colocar, mas aí agora eu falei e vão colocar, Eu né? coloco, mano, tá E ligado? se não colocarem, eu vou mandar processo aí, o careca da STF vai atrás de E todo mundo. fodeu, vou ter que colocar então, rapaziada. Antes do vídeo lançar, já vai estar na desk já, acabou. Tá, Não. Enfim, rapaziada, estamos aqui continuando agora com a equipe completa, continuando o assunto do vídeo passado, que era a nossa injustiça com o nosso queridíssimo Mano Mortis, né, o óbito. E Injustiça, né? esse eu não tanco isso, cara. esse Caralho, cara. deixa eu ver. Não, para sério, de rir, cacete, porra, né, mano? Que Liga nós sério, vai filha da falar. puta. Pelo amor de Sério? Deus. Sério não, também não, não, assim, né? sério também não, né? Porque eu tô com dois mongol. Mas assim, Não, eu sim, tô sim, é um falando vídeo assim, informativo, não é mas um não vídeo é cômico, também entendeu? É um sério, vídeo sério. informativo divertido. É tipo você falar, né? é tipo você falar que o, é tipo você falar É, que o, por como é isso que chama mesmo aquela que eu coisa falei lá do informativo do Gameplay divertido, RJ minha lá, o cabeça podcast fica lá do Ah, o Flow Games. Tipo você falar pra mim que o Flow Games é full informar o jornal. Flow. Cada pedrada O que Flow sai lá, Games. filho. Sai mais pérola de lado que pedra do rim do meu vô, mano. não, com certeza. Isso é brincadeira, viu? Meu vô não para de rir, cara? cara. Carlos Tio não para de rir, viado. É Ai, sacanagem, cara. mano. Mano, Fernando é Morte, vacilo, só porque o cara muito morreu. escroto, velho. É óbito, mano. Mano Morte, por que que tá chamando o cara de Mano Morte, velho? Nossa, que bagulho Que horroroso. isso, mano? É sério que você tá rindo Ai, disso, cara. tio, velho? Porra, é engraçado. Com morbidade aí. Tá bom, Puta vamos que voltar pro assunto pariu, sério. velho. Né? Ah, Sabe o vamos, que é vamos fazer um pequeno engraçado? resuminho, Engraçado é minha avó porque ter nascido. infelizmente o nosso queridíssimo Mano Oni não estava presente na última gravação. Na verdade ele estava, só que a gente negligenciou na hora de chamá-lo, né? Mas ok. Exatamente. Inclusive, eu queria deixar claro aqui que a culpa não foi minha, a culpa foi da incompetência desses dois aqui, tá? Olha esse cara, mano. Discursando ódio aí, viu? Vou te processar, hein, viu? Vou te processar. Por discurso de ódio, discurso Vem contra a pro democracia. Fred, por favor. Contra a democracia. Se concentra. Vamos lá. Enfim. Vamos lá, vamos fazer um breve resumo então, né? O Oni não estava presente da última vez, mas aí agora nesse momento ele está aqui presente conosco. E vamos fazer um breve resumo, Vê, do que aconteceu no último episódio. No último episódio, se eu não me engano, a gente começou discutindo, né, sobre o começo de como ele foi sempre maltratado na vila dele, correto? Falamos ele, correto? Ele era alguém que... Falamos. Ele era o membro mais dane-se dos Utias, tanto que o apelido dele dentro do clã era Ovelha Negra. E você não dá esse apelido pra alguém que você respeita, né? A ovelha negra. Ele era alguém que nasceu sem dons naturais, ou seja, ele não nasceu, nossa, sou um gênio, nossa, prodígio desde criança, não. Ah, cara, Na verdade, mas ele ele nasceu tinha- Uchiha, né? Ele nasceu Uchiha, só que ele tinha o mesmo problema do Jiraiya e do Naruto na idade. Que era aquela coisa de, não tem controle de chakra. Tipo, ele tinha um puta potencial do caralho, só que esse tinha que ter alguma coisa ali pra dar aquela desbloqueada, tá ligado? Mas assim Ah, como o sim, com Jiraiya e certeza. o Naruto na infância, ele tinha um controle de chakra horroroso. E quando vocês estão ligados naquela expressão, a primeira vez é o que importa? Ou as primeiras impressões que você tem de alguma coisa? Então, mesmo se você tiver um potencial, porra, foda pra caralho, as pessoas vão olhar pra ti na primeira vez, e se você não fizer alguma coisa foda, você não ganha o respeito de ninguém. Na verdade, se você demonstrar que você
não consegue nem fazer um clone direito, você vai dar uma de ridículo na frente dos outros. E o Obito na academia, ele era assim, ele tinha um Uhum. puta potencial foda, só que como não tinha ninguém pra Uhum. orientá-lo, o controle de chakra dele era horroroso. E praticamente ele era o excluído da academia, todo mundo ria dele. Se ele tentasse fazer um clone, esse clone ia sair todo defeituoso, igual acontecia, por exemplo, com o próprio Ashura, o Jiraiya e Basicamente. também como é que é o nome? O próprio Naruto também. Eles tinham essa deficiência de controle de chakra. Só que a parada é, na sociedade ninja, já espera-se que você seja foda. Uhum. Tipo, Uhum. Ele, basicamente, o cara ele era muito foda, ele foi nerfado por natureza de tão eu vou foda dar que um ele exemplo era, e por claro ser aqui nerfado ele pra sofria deixar bullying. É isso. explícito que existem personagens na obra com potencial pica, só que por falta de educação, até uma orientação apropriada, eles não Uhum. descobrem que eles são realmente bons. O exemplo aqui que eu posso dar é do próprio Naruto, que por essa questão dele ser um Uzumaki, ele tem naturalmente chakra para a caceta, só que essa coisa dele ter a Kyuubi dentro dele, que é a raposa de 9 caudas, ele tinha mais chakra da Kyuubi do que acesso ao próprio chakra, então ficava vazando o chakra dela de vez em quando e ele perdia o controle. E como que ele fez para consertar essa parada? Numa certa vez, quando o Naruto ele saiu da vila junto com o Jiraiya para treinar, ele percebeu que o Naruto ele tinha essa deficiência de controle de chakra, tanto que ele não conseguia andar na água, coisa que era padrão para os ninjas. E o que ele fez para consertar? Ele literalmente mexeu, ali ele deu uma arrumada no selo na barriga do Naruto, e quando ele deu aquela ajeitada para dar uma redistribuída no fluxo de chakra do Naruto, o que aconteceu? Ele começou a andar na água como se fosse a coisa mais normal do mundo. O que minutos atrás era uma coisa, nossa, dificílima para ele conseguir fazer, bastou dar uma ajeitada ali no controle de chakra dele, pronto, começou a andar na água. A parada é que, naturalmente, nessa sociedade onde passa-se, né, o anime, não se tem um incentivo muito grande para quem Exato. não apresenta bons resultados iniciais. Isso acaba sofrendo muitas sequelas, principalmente para quem tem um grande potencial de controle de chakra, mas tem aquela. Essa porra dessa sociedade ninja é tipo o sistema educacional brasileiro, mano. É horrível, é falho. Se você não tirar nota boa no começo, Enfim, você tá fudido, é isso. e pelo Obito ser essa pessoa que é o excluído da sociedade, o tier menos importante e até mesmo zoado por já ter chegado ali nos 12, 13 anos e não ter despertado o Sharingan ainda, ele praticamente tirava um sarro dele, tá ligado? Então ele era maltratado pelo próprio clã, ele era zoado na academia ninja, todo mundo ria dele, porque ele não apresentava resultados, ele tirou 5 em tudo, caralho. E também maltratado pelo próprio Kakashi, que era um soberbo e arrogante por natureza, praticamente fazia ele ser alguém sozinho. Tipo, não ter nem mesmo o próprio sensei dele interagia com ele direito, porque ele estava mais concentrado em treinar o Kakashi do que ele. Então, tipo assim, as pessoas que se destacavam desde o início recebiam mais moral e mais treinamento. Agora, aqueles que tinham dificuldade eram os excluídos do campo social ninja, e o Obito era um deles. E só tinha uma pessoa na vila que cuidava dele, que era, entre aspas, a avó, mas ela não aparece no mangá. Apenas uma breve cena no anime, bem breve mesmo. E cara, o Obito ele não é o único personagem desse jeito, tá ligado? Tipo assim, tá a lista, velho. Tem uma Porra, lista gigante. Maitodai, Maitogai, Obito, O Dai também, que é Naruto, o pai do Ben. Jiraiya. Eu falei Dai já. Ah, já? Não percebi. Já, eu falei Ah, Gai e Dai. o... Então o Rock Lee também. Então tem vários personagens aí que seguem dessa mesma linha aí, desse mesmo problema do sistema, né, ninja. É pra você ver que, assim, não é um problema, tipo assim, atual, E é né? impressionante Fazem como é que não corrigem vários isso, né? anos, décadas até, creio eu, que tem o mesmo problema no sistema ninja, cara. O problema é o mesmo. Por Tipo, que o demonstrar problema é o mesmo? Porque fraqueza. acontecem as mesmas coisas, cara. Acontecem as Exato. mesmas coisas com vários.
vários outros personagens de diferentes épocas, cara. Isso aí é um bagulho absurdo, pô. Porque ninguém resolve. Ninguém tem, tipo assim, E quando você vê uma, alguém que é realmente uma mentalidade de habilidoso chegar, por perceber e natureza, resolver essa a merda, gente velho. vê como o caso do Cacete. Itachi, que ser alguém acima da média não te torna um filho da puta por natureza. Tipo, a sua própria pessoa já tem essa tendência a de ser um canalha por natureza. Tipo, o Itachi, por mais que ele fosse alguém introvertido, ele era acima da média pra caralho e tava, tipo, ele não fazia mal pros outros, mas ele, tipo, ele era tipo assim, mano, eu fico na minha aqui. Se vocês mexerem comigo, eu vou ferrar com vocês. Me deixem em paz que eu fico em paz. É, exatamente, o pessoal Inclusive, ele era mexia até com ele bulinado por causa porque disso, né? ele não gostava de ser o centro das atenções. Ele era mais habilidoso, bem mais habilidoso que o Kakashi na mesma idade, comparando os dois lado a lado e tal. Só que ele não era escroto, Ah, ele porra, não era um não tem nem nojo de comparação, né, pessoa. irmão? Pelo Ele amor não de era Deus. babaca. Já o Kakashi, Ele não era que era babaca, bem né? menos habilidoso que o Itachi, mas mesmo assim era prodígio, como pessoa, ele era um merda. Ele era aquele cara que sinceramente, você sentiria vontade de dar um soco no filho da puta até quebrar o nariz dele. Não, porque, então, o ponto do tio V é o seguinte, o problema do Kakashi não é nem ser arrogante, o problema do Kakashi é ser arrogante e só que mais do que suas próprias capacidades, tipo, se achar pra caralho e não ser porra nenhuma, basicamente. Se achar mais do que ele de fato é, tá ligado? Porque, por exemplo, o Gojo, cara, o Gojo, tipo assim, tem certas coisas que ele se acha pra caralho e ele é foda mesmo. Tem certas coisas que ele se acha pra caralho e ele é pica. Só que tem, em alguns certos momentos do próprio Gojo, ele se acha em coisas que, tipo assim, cara, não, né, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí você já tá passando vergonha já, velho. Inclusive foi o que acarretou na derrota dele contra o Sukuna, né? Vamos ser bem sinceros aqui. Mas enfim, cara, mas voltando pra Naruto, né? Porque eu dei um exemplo aí Ele de um era outro anime. explicitamente um grande filho da puta, Basicamente o tanto Kakashi que ele é um grande filho numa da puta, determinada não parte por ali ser da arrogante, Academia mas por Ninja, ser arrogante a mais ele da viu no o meu Obito ele ver, tá? Isso aí é minha dormindo durante a opinião, Academia Ninja, né? por quê? Porque o Obito, E é como ele isso não aí, tinha cara. ninguém, tipo, ninguém que dava bola pra ele, ninguém que dava uma orientação, o que que ele fazia? Ele treinava sozinho, porque não tinha ninguém ali pra ajudar. Então, quando ele tenta, quando ele tentava treinar sozinho pra tentar acompanhar, ele ficava cansado. E na academia ele dormia. E o Uhum. Kakashi, ao invés de simplesmente chegar Ele não tinha um nele e dar um mestre, jeito não de tinha acordá-lo, um que ele mentor, fazia? nem nada Jogava do um livro tipo, na nem cara dele. amigo, cara. E dessa forma, quando o Obito acordava, todo mundo ria da cara dele, ele passava vergonha publicamente e pro Kakashi era foda-se, não era com ele. Bom, posterior a isso também a gente debateu, né, um pouco sobre o refúgio dele, que é mal compreendido como o refúgio do Kakashi, que na verdade é apenas a pessoa que mais deu conforto para ele, que foi a Rin, né? Foi uma pessoa muito importante, foi um pilar muito importante no desenvolvimento do personagem. E a gente chegou num ponto onde a gente até começou a debater sobre, né, uma das expedições ali, né, que foi um dos pontos bem importantes do último vídeo, e começamos a entrar no tópico sobre quão absurdamente desperdiçado foi esse personagem. E só para dar uma breve explicação mesmo, você consegue voltar, falar com breves palavras, deixa eu ver, como que foi a exploração na caverna mesmo, qual que era o intuito, como que foi o desenrolar, aquele negócio lá da Rin ter sido sequestrada e ele ter só ignorado. Do Madara e tal. Vamos lá. Depois que o Obito foi esmagado e passou os eventos da Ponte Kanabe, do lado do Kakashi, ele e a Rin permaneceram neutros, tipo, esfriou as coisas entre eles. Em vez de avançar, já que muita gente gosta de chipá-los e o caralho, depois do banho de água fria, mas bem fria mesmo, que ela tomou do Kakashi no final da saga Gaiden, simplesmente acabou esfriando as coisas entre eles. Eles ficaram só na base do companheirismo e até numa leve amizade ali, beleza. Mas, por outro lado, ninguém sabia que o Obito estava vivo. Ele, bom, enfim, ele estava declarado como morto, mas ele estava vivo dentro da caverna onde o Madara se escondia. Ele estava num estado bem avançado de velhice, bem avançado mesmo, não sei dizer quanto, mas, sei lá, talvez ele tivesse mais de 100 anos. Tipo, ele estava bem velhão mesmo. Ele deu um jeito de conseguir tirar o Obito daquelas pedras. E como o Obito tinha sido esmagado no sentido vertical e toda a parte esquerda do corpo dele foi praticamente destruída, o Madara ele usou dos corpos do Zetsu branco
junto das células do Hashirama para conseguir reconstruir o corpo dele para fazê-lo sobreviver. E só restava um Sharingan pro Obito, que é do olho direito, porque o esquerdo estava com o Kakashi. E ele tentava, né, convencer o Obito desse ideal, da filosofia dele, de que a realidade era um ciclo de ódio infinito, que não dava para acabar com essa porra, etc. Ele apresentou, tipo, meio que de forma superficial a vantagem do Tsukome infinito e tal. Ele não falava, ele não falou, se eu não me engano, verbalmente sobre o Tsukome infinito, mas ele começou a dar uma de filósofo ali, realista, tá ligado? Num sentido nihilista da coisa, pro Obito e tal. Só que como o Obito ele ainda era uma pessoa otimista, tipo, feliz por natureza, o caralho, a única coisa que ele queria era voltar pro time dele, tipo, viver uma vida de boa junto com o time dele e se pá, criar uma relação maior com a Rin e tal. Só que o Madara, ele sabia muito bem como acabar com o espírito dele. Tipo, como fazer o Obito desistir do mundo e ver o potencial dele despertado de verdade. Tipo, dar aquele empurrãozinho pra fazê-lo despertar o potencial dele, que é justamente o ódio. Que era o quê? Dar um jeito de acabar com a Rin. E como que ele fez? Enquanto o Obito ficava distraído, se recuperando, o Madara, ele manipulou os ninjas da Vila Oculta da Névoa, mais conhecida também no japonês como Kirigakuri, a sequestrar a Rin, que naquele momento estava sob proteção direta do Kakashi. E mesmo com proteção direta do Kakashi, ela conseguiu ser sequestrada pela segunda vez. Ou seja, que puta proteçãozinha de merda do Kakashi, hein? Vai tomar no cu. Críticas aqui. E depois dela ser sequestrada, eles colocaram um selo no coração dela, que é chamado de Selo Mestre das Marionetes. Acho que só pelo nome já dá pra ver o que esse selo faz, né? Acho que esse selo realmente não faz muito bem pra saúde. E- Enfim, eles não só colocaram esse selo no coração dela, como também colocaram a Biju Sambi dentro dela. E quem é Sambi? É a Biju de três caudas. Que é praticamente uma Biju é tratada no mundo de Naruto como um demônio, mas não é um demônio de verdade. Ela é vista, é tratada como um demônio pelos humanos. Mas as Bijus, elas sentem, elas pensam, são estrategistas, elas têm emoções e capacidade racional de pensar. E são muito mais poderosas do que o humano. Só que naquela época elas eram apenas tratadas como armas de destruição em massa. Então o plano do Madara era o quê? Sequestrar a Rin, colocar o Sambi dentro dela, fazê-la voltar para fazer o Kakashi resgatar, eles voltarem para Konoha, e no momento que ela entrasse em Konoha, o selo seria rompido, a Biju sairia de dentro dela, e no momento em que uma Biju sai do hospedeiro, o que normalmente é para acontecer? O hospedeiro morrer. Não é a regra, mas geralmente é assim. Quando a Biju sai do hospedeiro, você geralmente morre. Mas tem chance de você sobreviver, mas é muito raro. Só teve um Jinchuriki até hoje que teve uma Biju extraída e conseguiu sobreviver. Que foi justamente a Kushina, a mãe do Naruto. Enfim, esse era o plano do Madara, destruir Konoha usando a Rin como cavalo de Troia. Não me parece Muito ser saudável, um né? negócio assim muito saudável assim pra integridade da pessoa, né? Pra você ver que o universo do Naruto é incrivelmente Rapaz, se saudável, pegar tá no ligado? olho é De perigoso, hein? andar à noite sozinho. Não, os caras tão num tecido ético completamente diferente do nosso, tá ligado? Enquanto a gente acha ruim que os judeus estão atirando em crianças na guerra, os caras estão usando criança como armas nucleares. Vai tomar Foda. no cu. Só que o que acabou acontecendo? Depois que o Kakashi, com a ajuda do Pakun, que é o cão ninja dele, conseguiu rastrear a Rin pelo cheiro, ele conseguiu tirar a Rin de lá, e os ninjas de Kirigaguri que estavam sendo manipulados pelo Madara começaram a segui-los em direção a Konoha. Só que eles sabiam que ia dar merda se isso acontecesse. Só que a Rin, cara,
ela tava sentindo que tinha alguma coisa de errado dentro dela. Que tinha uma criatura dentro dela que eles a estavam usando pra prejudicar a vila. E a Rin, cara, ela tinha um espírito nobre. Puta que pariu, grande pra caralho. Ela era muito leal a Connor. Tipo, ela via Connor como a casa dela. Tipo, acho que ela não tinha nem a capacidade de refletir o quanto que Connor era corrupta, mas enfim. Ah, e ela chegou a pedir pro Kakashi matá-la. Por quê? Porque ela não queria ser usada como arma de guerra, sendo que ela estava sendo usada como arma de guerra, enfim. O Kakashi ele se recusa, não porque gostava dela, mas ele disse: eu não vou fazer isso porque eu prometi pro Obito que eu vou te proteger, que eu iria te proteger, tem que haver outro jeito. Só que a Rin, ela simplesmente não estava pensando em outra alternativa. E no momento em que o Obito estava se aproximando do local, o que que aconteceu? Os ninjas oh meu Deus, Kirigakuri cercaram eles. O Kakashi estava usando o Chidori dele, que ele só conseguiu concluir por causa da porra do Sharingan que o Obito deu pra ele. É, e começou a acertar os ninjas. Só que quando o Kakashi ele carregou de novo o Chidori para acertar em outro ninja de Kirigakuri, a Rin se tacou na frente. E no momento que ela se tacou na frente dele e recebeu o golpe letal que atravessou o peito dela, o Obito chegou bem na hora. Ele viu a distância mais ou menos o que estava acontecendo, por quê? Porque o olho Sharingan dele, o olho direito do Obito, que ainda estava com ele Sharingan, ainda estava conectado indiretamente com o olho esquerdo que ele tinha dado pro Kakashi. Ou seja, o olho esquerdo que estava com o Kakashi, que era o Sharingan, ainda pertencia ao Obito. Ele estava conseguindo ver pelo olho esquerdo do Kakashi, tá ligado? Ela tava com duas visões, parecendo uma aranha, que bagulho bizarro deve ser. Não, literalmente, Puta que literalmente. pariu. O Obito tava se aproximando de lá, só com o olho direito, só que o olho esquerdo, que tava lá com o Kakashi, ele tava conseguindo ver, ter aquela pré-visualização lá na frente. Caralho, que Então, tipo, doideira, hein, o mano. olho esquerdo dele ainda tava conectado com o usuário original, tá ligado? E quando ele viu a Rin sendo assassinada pelo Kakashi Hatake na frente dele, e ela caindo morta no chão, o Obito, nesse momento, desperta o Mangekyo Sharingan. E quando ele desperta o Mangekyo, a Rin, morta no chão com o peito atravessado, e o Kakashi também depois caiu, ele simplesmente desmaiou. Meu irmão, o Obito massacrou todo mundo em questão de segundos. Foi do caralho. Eu não tô nem de sacanagem, É, cara. de fato. O Obito, em questão de segundos, massacrou todos os ninjas que estavam ali, assim, ó. O que eu tô falando é o que realmente aconteceu. Referência, capítulos do mangá. Do capítulo 604 até o 606 e do anime, o episódio 345. Podem conferir. Não, o que eu acho mais filha da puta também é que dizem que o Kakashi era tão foda que despertou o Mangekyo, sendo que quem despertou o Mangekyo Sharingan foi o Obito, porra. Meu Deus Então, do mano, céu, cara. Até nisso os caras conseguem inclusive, tirar o mérito do Obito, velho. velho, não, o foda eu acho que não seja nem na intenção de diminuir o Obito, tá ligado? Eu acho que é mais na intenção de ficar aumentando o Kakashi por causa da proximidade. Por causa da proximidade que a obra causa, né? Porque, porra, tem muita Não, gente eu que tenho é certeza que fãzaça é do dar a intenção de Kakashi, mano. diminuir, cara, porque Tem o gente que pessoal. tatua o cara. Não, exatamente. Inclusive, Né, os aí a caras quantidade não é pequena só. não, Puta né, que velho? pariu, mano. Só Porra, é querendo grande sujar pra o nome do caralho a maluco, quantidade, velho. cara. Não, não, não é fanzaça, tem gente que é fanboy fanática, tipo, aquele nível de Então, fanático cara. que qualquer coisa que ele faça é a coisa mais incrível. É bem isso mesmo, é bem isso. Então não acho que seja na intenção de diminuir. Por mais que tenha pessoas sim que tenham a intenção de diminuir, mas assim, cara, cara, eu vejo isso mais como uma vontade tamanha de aumentar tantos feitos do Kakashi que acaba diminuindo o Obito, por exemplo, automaticamente. Apenas com as palavras proferidas, né, pelos fanboys do Kakashi, né, e pelas pessoas que gostam do Kakashi, porque, por exemplo, se eu falar, por exemplo, pessoa que gosta do Kakashi, o que vem na tua cabeça? Os caras que gostam pra caralho e endeusa ele pra caralho, fala que ele é muito foda, fala que ele é o melhor personagem de Naruto, não sei o quê. E assim, é basicamente isso. Então eles endeusam tanto o Kakashi que dá essa ideia de que eles estejam diminuindo o Obito propositalmente. Pode ser? Pode. Mas também não pode. Também pode não ser isso, entendeu?
é só uma questão aí Não, de, tanto é que o Kakashi ele é o de quinto personagem perspectiva que o mesmo, pessoal cara. mais ama do Naruto Eu tô inteiro. Tipo, entregando o esse ponto pessoal aqui porque eu ama, acho mas ama de interessante também paixão a gente fervorosa, que falar ele não, sobre isso. tipo, fala alguma coisa contra ele que eu te mato, filha da puta. É tipo isso a fandom, velho. Inclusive, para quem quiser um vídeo explicado de como o Sharingan funciona, faremos, hein? Faremos, hein? Inclusive, a principal pessoa que falará disso é o Tio B, porque ele é o cara que mais tem aqui um embasamento para falar sobre. Mas a gente vai estar para comentar também, né, Mano Ainda Topas? mais para as pessoas que dizem que o Kakashi despertou o Mangekyou Sharingan, que ele tinha Kekkei elas são tão fanáticas, mas tão loucamente fanáticas por esse personagem, que elas desconhecem como funciona o Sharingan e também desconhecem o próprio conceito de Kekkei Genkai. Elas nem sabem nem como que a porra do Sharingan funciona pra começar. Puta que pariu. Enfim, só para deixar claro, um breve resumo rápido aqui, sem aprofundar muito, é que somente o Uchiha tem a chave para despertar o Sharingan e o Mangekyou. Pessoas que não têm o DNA Uchiha não conseguem. Mas enfim, cara, no próprio mangá, no próprio anime, é provado e mostrado que o Kakashi não tem Kekkei Genkai e o Kakashi não tem o chakra especial do cérebro dos Uchihas para conseguir despertar a porra do Mangekyou. Ponto. Só que tem gente que é tão louca, estupidamente louca por esse personagem que não só não entende esta porra, como também te xinga por falar o óbvio. Não, exato, exato. Outra coisa, a gente pode usar até como exemplo outros personagens para as pessoas ficarem ligadas que isso aí não é um ataque ao Kakashi, beleza? Para as pessoas ficarem ligadas nisso aí. Tipo assim, por um lado é sim, né, um ataque, não ao Kakashi, mas sim às pessoas que ficam falando essas asneiras na internet. Mas de outro lado, cara, eu vou até usar um exemplo aqui para exemplificar essa parada que você falou. Por exemplo, o Nagato, ele não despertou o Rinnegan. O Nagato, ele recebeu o Rinnegan do Madara que ele já havia despertado, pô. Exato. Entendeu? Então não tem como uma pessoa que não tenha o sangue Uchiha, que não tenha, né, a linhagem ali direta, o Tsutsuki, Parra Goroma e não sei o que, todas Exato, aquelas verdades, exato. despertar o Rinnegan. No máximo ali você pode pegar de alguém e você tem que ter chakra pra cacete. E diga-se de passagem que você tem que ter chakra pra caramba pra sustentar essa merda. Que inclusive é um dos motivos pelos quais o Nagato é o cara, na minha percepção, né? É o cara que mais consegue utilizar o Rinnegan sem ser dessa linhagem. Por quê? Porque ele tem chakra pra porra por ser um Uzumaki. Então ele consegue E sustentar naturalmente, por ele bastante não essa merda. ser. Obviamente que também tem certos poderes e habilidades que ele não pode usar justamente por não ter, fazer parte da linhagem, É isso. né? Ele não consegue chegar no Ele não ápice do consegue Rinnegan por causa chegar ao disso. ápice do uso, ele chega até uma certa porcentagem ali de uso, ele só consegue usar certas habilidades ali. E não é Exato. necessariamente pelo nível de chakra que ele tem, mas justamente por não fazer parte da linhagem, entendeu? Então, assim, a gente vê o Madara, por exemplo, na Grande Guerra Ninja, quando ele tá com o Rinnegan, ele tá usando o Rinnegan, ele utiliza de habilidades que são novidades pra gente. Por quê? Porque antes do Madara usar o Rinnegan e tudo mais, a pessoa que a gente via usando o Rinnegan era o Nagato, pô, no Pain, né? Então, Sim. a gente via aquelas habilidades lá que ele usava. Só que quando o Madara, ele começou a usar o Rinnegan na guerra, a gente vê que, assim, cara, o Rinnegan é muito mais absurdo do que a gente imaginava. Por quê? Porque o Madara, assim, de fato faz parte da linhagem e consegue, sim, utilizar todo o poder que habita ali no Rinnegan. E a gente vê que o bagulho é, de fato, Era ridículo, insano, era uma coisa né? absurda. Absurdo. E se antes já era absurdo com o Nagato, imagina com o Madara. Então, tipo assim, é um bagulho assim, Não, com o ridículo. Nagata a gente viu uma coisa que era parecia um semideus. Exato. Mas quando a gente viu o Madara usando o Rinnegan, literalmente parecia a personificação de um deus na Terra, cara. De Tipo, parece fato, que não existia limite do bagulho. né? Então, assim, inclusive o próprio Hagoromo, você pode até me corrigir se eu estiver errado, deixa eu ver. O próprio Hagoromo falou que naquela forma do Madara lá, né? A forma aqui Hum. que eu exemplifiquei, né? Que eu usei de exemplo, se parecia mais com a mãe dele do que com ele. Isso é verdade, isso é verdade. Isso foi na conversa que ele teve com o Naruto quando ele tava em coma. Você pode me dizer exatamente qual capítulo que era e o que você lembra que ele falou? Cara, ai, a numeração, cara. A situação era. O Madara, ele tinha assolado as nove bijus Uhum. lá.
e ele tinha sugado a Kyuubi de dentro do Naruto e o Naruto ele entrou naquele estado vegetativo, aquele estado de coma. Vamos falar coma aqui, foda-se. Sim. Ele tinha entrado naquele estado de coma. E quando ele entrou nesse estado de coma, ele entrou naquele mundo mental, naquele vazio. Você lembra daquela cena Sim, onde ele aquela parada encontra o bem Hagoromo? esotérica mesmo. Aquela parada É assim, uma bastante parada mais mental. abstrata. É, sim. Exato. Foi naquele momento ali ele encontrou o Hagoromo. Ah, e quando eles começaram a conversar de verdade, o Hagoromo, que é praticamente tratado no universo de Naruto como um deus, Sim. tipo, sem exagero, literalmente, as pessoas falam dele como um deus. Ele falou que o estado do Madara, quando ele estava realmente na Guerra Ninja ali no pico, ele falou que o Madara ele se parecia muito com a mãe dele. Uhum. Ele estava chegando no mesmo nível da mãe dele. E a Kaguya era praticamente muito mais poderosa que a porra do próprio Hagoromo, que já era tratado como um deus. Exatamente. Exatamente. Isso pra você ver, Bruno, o quão pico o Madara conseguiu chegar, velho. Com o pico Não, e Madara. sabe o que eu acho mais engraçado? Como é que esse maluco consegue, com todo respeito, perder pra um protagonistinha bucha desse, mano? E outra. Não, detalhe, Topinho. Ele não perdeu pro protagonista, ele perdeu pra porra do Zetsu. Aí Verdade. é que tá. Então você vê que a forçação de roteiro é pior do que a gente imaginava. Porque assim, se fosse uma forçação pra fazer o Naruto e o Sasuke ganharem, cara, ia ser uma forçação, ia ser óbvio, né? Ia ter, obviamente, ali uma forçação pro lado do protagonista. Mas, cara, dava pra passar um paninho. Por quê? Porque é shounen, tá? Então dá pra gente passar um pano pra essa forçação, porque assim, é mais comum do que a gente imagina, assim, né? Mas aí, o que acontece? A gente vê ali que o bagulho é mais embaixo quando a porra do Zetsu mata o Madara, tá ligado? Enfim, E assim, eu acho assim, a gente pode deixar esse assunto para um próximo vídeo, né? Pra gente se sim, com aprofundar mais certeza. nesse assunto, da morte do Madara, do Zetsu, assim, tudo mais, da Guia, e voltando pro Obito, né? Aproveitando que a gente tá usando... Falando em forçação de barra, ou ver se você consegue falar pra mim, dissertar um pouco mais sobre o quão absurdamente forçado foi o final do Obito e o quão desperdiçado foi esse boneco? Boneco. Personagem. Enfim, Personagens, perdão, eu costumo falar boneco. enfim, Tá jogando beleza. muito Overwatch, hein, caralho? Cara, já é dito na série, vamos fazer uma construção. Vamos fazer aqui uma construção Vamos. narrativa pra gente começar a entender o nível que o Obito poderia ter chegado naturalmente se ele não tivesse sido destruído, literalmente. Ah, um Uchiha, cara, ele já é um clã nobre, já é um clã foda pra caralho. Eu não tô nem, tipo, brincando aqui, cara. É, O clã é um dos Uchiha, clãs ele era primordiais da humanidade, pô. Depois do Chakra, né? primordiais. Eles eram primordiais, tanto que alguns dos poderes do clã Uchiha têm referência direta com nomes dos deuses da mitologia japonesa. Exato. Eu vou dar um exemplo aqui. Suzano, Susanoo, Izanagi, Amaterasu, Izanami, Tsukuyomi, Tsukuyomi. todos esses daí são nomes de deuses da mitologia japonesa que vem do shintoísmo. Ah, e o clã Uchiha, cara, eles eram a principal força militar de Konoha. Isso dá pra ver que eles não eram pouca coisa. E o Uchiha, cara, ele só consegue chegar no seu real potencial quando ele desperta o Sharingan e o Mangekyo, enfim, tanto faz, nos dois olhos. Uhum. O Obito ele conseguiu despertar o Sharingan em ambos os olhos, né? Ele era um Uchiha natural e tal. Só que a partir do momento que os olhos dele foram, é, enfim, que ele deu o olho esquerdo dele pro Kakashi, ele ficou só com o direito, ele ficou só com metade do potencial dele. Quando ele foi esmagado e perdeu metade do corpo, ele ficou mais fudido ainda. Uhum. E detalhe, Cara, tá? sinceramente, eu acho que ele só não ficou tão pior quanto o Vader. Sim, 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 de fato. Cara, e detalhe, eu diria que facilmente o clã Uchiha é o clã mais poderoso abaixo dos Otsutsuki, tá? Concordo. Ah, enfim, mas só do fato do Obito ter despertado a porra do Sharingan com dois Tomoes em cada olho, já mostrou um potencial bem acima da média. Porque o próprio Sasuke, que é o irmão do Itachi, que já era considerado prodígio na geração dele, despertou o Sharingan com um Tomoe. Uhum. E o Obito, que era dito fracassado da geração dele e ovelha negra do clã,
despertou com 2 Tomoes. O máximo de Tomoes que o Sharingan comum consegue chegar são 3. Uhum. 3 Tomoes o Obito conseguiu de primeira despertar com 2. Quando ele despertou o Mangekyo, rapaziada, ele pulou uma etapa da evolução pra vocês verem. Ele saiu do Sharingan de 2 Tomoes direto pro Mangekyo Sharingan. Então, De você sair dessa porra, meu irmão, puta que pariu, o teu potencial, cara, não é só bom, é acima da média pra caralho. O teu potencial é pica, tá ligado? Só do fato de você pular uma etapa da evolução e você conseguir chegar no ápice do Mangekyo, puta que pariu. é absurdo. Não, mas beleza. E detalhe, quando você desperta o Mangekyo Sharingan, cada Mangekyo tem um poder exclusivo ali, cada um. O poder do Obito, cara, era roubado pra caralho. Uhum. Um dos poderes dele era o Kamui. O que é o Kamui? O Kamui é a capacidade do Obito de trocar entre dimensões. O filho da puta tem a própria dimensão. Ele tem a porra de uma dimensão de Ele bolso. tem uma dimensão só dele que só ele tem acesso com o olho dele. Exato. Nem com o Rinnegan você consegue entrar ali. A gente não viu até hoje ninguém com o Rinnegan chegando ali. Só com o olho dele pode. Ah, e com essa skill do Kamui, ele não só tem a própria dimensão, como ele também consegue se teletransportar para qualquer lugar. E também ele consegue imitar uma intangibilidade. Ou seja, se você tentar uma luta física contra ele, ele tem alguns minutos de intangibilidade. Ou seja, luta corporal contra ele é a mesma coisa que bosta nenhuma. Não adianta. Você não consegue tocar nele. Você vai atravessar nele direto. Isso é roubado pra caralho. Só ele tinha isso. Só o Obito tinha isso. Sasuke não tinha isso. Indra não tinha isso. Madara não tinha isso. O Sasuke não tinha isso. Só o Obito tinha. E disso, cara, com um olho, apenas um olho, Mangekyo Sharingan, e também com o Mokuton nerfado ali, que tava ajudando o Obito a se recuperar daquele ferimento da pedra, os mesmos ninjas que o Kakashi estava ali se esforçando, o Kakashi, gênio e prodígio, tava se esforçando ali para derrotar, em questão de segundos o Obito chegou ali e massacrou todo mundo como se fossem porra nenhuma. Ele Você acha massacrou que geral, se assim, ó. você acha que se o Obito tivesse um treinamento rígido e se a gente, sei lá, transformasse um pouco mais flexível esse conceito de, como eu posso dizer, do treinamento e do tratamento que ele recebeu, você acha que ele poderia se aproximar num nível que o Madara chegou? Possivelmente. Possivelmente. Cara, o Madara, ele tá na. Ele faz parte dessa categoria de ninjas, além da compreensão, coisa de quando você ouve, você acha que é lenda urbana. Eu não tô nem zoando, cara. Os Então, feitos e do Madara são considerando que o níveis parceiro, ele inacreditáveis. desbloqueou o Shingeki de 2 Tomoes ali, mano, porra, o cara não é Ô pouca bosta Topinho, eu não, vou dar um mano. exemplo pra você, tá? É. O Madara pros ninjas é tipo o Gilgamesh pra nós humanos. Ah, eu vou dar mais um Caralho, detalhezinho aqui que eu ah, acho que é bom porra. mencionar. O Madara, o Bruno, que eu falei que ele é uma lenda ninja total. Quando ele despertou o Sharingan, que ele era bem criancinha, sei lá, devia ter o quê? 11, 12 por aí. Talvez até enfim, entre 10 e 12, ele despertou o Sharingan com um Tomoe em cada olho. O maior ninja da história, aquele que o nome dele já faz os mais poderosos do mundo, só frio, despertou o Sharingan na primeira vez com um Tomoe. E o Obito despertou pela primeira vez com Caralho, mano. dois. Exato. Então, por isso que eu pensei, falei, caralho, mano, o cara que faz nações inteiras gelarem o sangue, tipo, despertou com um Tomoe. Puta que eu pariu, parceiro. Imagina se esse maluco... Mas assim, esse negócio de Tomoe, se você treinar, você consegue evoluir isso, né? Ou é Sim, definitivo? sim, sim. Não, você consegue evoluir. Você consegue evoluir. Entendo. Então, mesmo se você tiver despertado, sei lá, se você despertou com um Tomoe, você vai ter Uhum. que treinar e passar por diversos traumas para conseguir chegar no de 3 Tomoes, porque o Sharingan ele só evolui não só com treinamento, mas também com experiências. Quanto mais traumas você acumula, mais Coisa saudável. é,
Exatamente. Mas o seu olho consegue evoluir. E o máximo de Tomoes que você consegue chegar são 3. Cara, Depois do Sharingan de 3 Tomoes vem o Mankikyo eu tenho um Sharingan. comentário a fazer Só que, aqui, tá? Hum. Que isso que o Tio V falou é de fato uma realidade, é de fato um fato, mas agora em Boruto foi alterado. Você quer considerar isso, Tio V? vocês que sabem, cara, já que, puta que pariu, quantos retcons Naruto já teve até agora? Eu não Porque sei, já me assim, se eu não perdi me já. engano, tá? Agora o Mangekyo, ele é. Agora o Mangekyo ele é despertado com qualquer sentimento forte o suficiente. Entendeu? Não precisa Puta ser que pariu. necessariamente um trauma, né? O trauma é um sentimento forte pra caralho com base na dor e na desgraça. Agora, por isso, inclusive, uma chave que conecta isso muito é aquela frase do Tobirama quando ele é revivido, né? Que o clã Uchiha, ele é o clã é um clã sentimentalista, é um clã dos sentimentos fortes, entendeu? Ele, É o ele não clã que dá, ele mais não dá, ama. ele não dá a ênfase necessária ali na desgraça e na putaria. Ele não dá a ênfase, tá ligado? Ele foi mais generalista, né? Ele falou dos sentimentos fortes. Então eu creio que isso deu uma brecha ali Cara, pro rapidinho. novo. Só um segundinho, Pra rapaziada. ser feito lá em Boruto, né? Pra ser. Pera aí, deixa eu ler aqui exatamente o que o Tobirama disse. Eu lembro mais ou menos onde que fica esse capítulo aí. Confirmação. Ah, sério, cara? Tá, vamos lá. Vou falar aqui as palavras do Tobirama. O Tobirama, cara, ele era praticamente o nerdola dos Uchihas. Ele era o que mais entendia, mais estudava o clã Uchiha. Praticamente o cara era um cientista dos Uchiha. Ele era do clã Senju, irmão. Ele é irmão mais novo do Hashirama, né? Enfim, olha o que o Tobirama fala dos Uchihas. Dei a eles a chance de atuar naquilo que eram bons. Além disso, você não pode me culpar pelo que fiz depois no caso do Madara. Você sabe melhor do que ninguém que os Uchihas são um clã amaldiçoado. Depois o Sasuke questiona ele sobre isso e tal, o Orochimaru. E o Yutobirama fala assim: Jovem, você não conheceu o Madara. E o Sasuke pergunta: Nidaime, vou perguntar a você: o que é o clã Uchiha? O que eles são para você? Daí o Tobirama responde: o clã Uchiha e o clã Senju lutam um contra o outro desde que consigo me lembrar. Em outras palavras, éramos inimigos mortais. Deu Sasuke, já estou ciente disso. Mas por que você o chamam de o clã amaldiçoado? E o Tobirama. A opinião pública era de que os Senjus valorizavam o companheirismo e o amor ao invés do jutsu, enquanto os Uchihas valorizavam apenas o jutsu. Mas, na realidade, isso não era verdade. Os Uchihas eram aqueles que valorizavam o amor e o companheirismo acima de tudo, tanto que acharam necessário selar isso deles mesmos. Quando um Uchiha vem a conhecer esses fortes sentimentos, é como se as emoções que eles estivessem bloqueando aflorassem. O clã do amor, né? É Digamos isso que o assim. Tobirama Resumindo, é o fala. clã do Borderline, né? Vamos colocar aí. Vamos colocar aí, né? O clã Borderline. Aí é que tá, velho. Eles Exato. usaram essa porra aí de gancho, não é mesmo? É, especificamente a parte que ele usa sentimentos fortes, Sim. correto? Então, como uma chave para Ele menciona os meio que sentimentos fortes desenvolver a parte e de um ódio não muito forte. precisar necessariamente despertar os poderes oculares do clã com ódio necessariamente, entendeu? Então, tanto é que, se eu não me engano, a Sarada desperta sem ódio, né? Ela desperta por um sentimento forte, só que não é necessariamente ódio, né? É, Isso vem em contradição com essa explicação, porque ele fala que exatamente a perda desses fortes sentimentos que o Uchiha vem a desenvolver. Ele fala que quando o Uchiha passa por essa perda,
e acaba perdendo esses sentimentos, esse grande amor que ele guarda vira um ódio incontrolável que libera um tipo Sim, especial sim. de chakra Então, no assim, cérebro deles, e quando esse óbvio que a gente chakra não pode acaba levar se em manifestando nos consideração olhos, isso, né? resulta Porque no o Sharingan. Kishimoto é o cara dos furos, né? Ou seja, os caras Então, realmente meio que. distorceram aí só pra fazer uma historinha de amor. Enfim, a gente tá falando do Kishimoto, rapaziada. O Kishimoto é o Exatamente, cara então dos ele furos. Então, mudou a assim, regra por isso até do mesmo que Boruto, eu praticamente. perguntei. Enfim, a gente tá falando do Kishimoto, rapaziada. O Kishimoto é o cara dos furos. Então, assim, por isso até mesmo que eu perguntei. Vocês querem utilizar, né, o antigo ou o novo, né? Porque, assim, eu posso estar falando uma merda colossal. Mas eu tenho certeza que isso foi abordado. Só não tenho certeza. A única coisa que eu não tenho certeza é se a Sarada despertou o Sharingan dela por outro sentimento forte que não fosse o ódio mortal de alguém. Entendeu? Enfim, a gente tava também A única falando. coisa, a única dúvida é essa. O resto, essa parada aí de em Boruto eles estarem desenvolvendo mais essa parada dos sentimentos fortes em geral, já é um bagulho que eu tô sabendo um pouco mais, entendeu? A gente também, o Bruno também tinha falado sobre o potencial do Obito e tal. Então, enfim, falando um pouco mais do Mangekyo, o Bruno, se o Obito realmente tivesse chegado no pico com os dois olhos do Mangekyo, ele ainda tinha a chance de fazer um transplante de um desses olhos aí para atingir o estado de Mangekyo Sharingan eterno, e com dois Mangekyo Sharingan. Lembra aquele Megazord que eu já te mandei o GIF? Aquele Megazord gigante. Aquilo ali é o Sei. Suzano. É o E o Suzano. Suzano, basta você ter. Tipo, se você despertou o Sharingan, o Mangekyo, nos dois olhos, você tem a chave para despertar o Suzano. E o Suzano também tem as suas evoluções. Tem desde o Suzano esquelético até o Suzano perfeito e tal. Mano, você tem noção que o Obito ele poderia usar Uma aquilo? dúvida, ô tio V, rapidinho. Se eu não me engano, o Madara ele foi o primeiro Uchiha a despertar o Mangekyo Sharingan Eterno, né? O Eterno, sim. O Eterno foi ele, o primeiro. Tanto é que só tem dois Uchihas que conseguiram chegar na fase eterna, que foi o Madara, o primeiro que conseguiu isso, e o Sasuke. O Madara ele transplantou os olhos dele com os do Izuna, que era o irmão Na mais verdade, ele novo dele. transplantou os olhos do irmão nele, né, no caso. Exato. E o Sasuke, ele transplantou os olhos do Itachi, o irmão Resumindo, mais do velho irmão dele. também. Exatamente, do irmão. É até bastante simbólico isso aí, né? Já parou pra pensar nessa porra? Fazendo esse transplante, porque o olho Mangekyou Sharingan normal ele desgasta muito os teus olhos, e se tu abusar pra caralho você acaba ficando cego. Uhum. Você pode, através de um transplante, principalmente de alguém da sua família próximo, tipo, é, a regra não é exatamente alguém da sua família, nem um irmão, mas tipo, quanto mais próximo geneticamente você for de alguém, melhor. Mas enfim, se o Obito ele chegasse nesse estágio do Mangekyou Eterno, cara, aquele mesmo Megazord que você viu lá no GIF, ô Bruno, aquela porra o Obito ele poderia usar. Você tá maluco, mano. Respeita o E outra moço. coisa, Aquela porra, aquele inclusive, Megazord, o Obito ele tinha aquilo. fala pra ele que o Megazord do Obito, né, o grande Suzano. E outra coisa, inclusive, fala pra ele que o Megazord do Obito, né, o grande Suzano ou do Obito foi revelado, tá? O Exatamente. Suzano E pra completo do quem Obito foi ainda revelado. fica insistindo nessa caralha, que ai, não era o Suzano do Obito, era do Kakashi, tá do Databuki, lalala. Pra quem fica ainda nessa putaria do cacete, eu literalmente fiz um vídeo de quase 1 hora provando que não. Ai, praticamente no final do Shippuden, o Obito ele se sacrifica para salvar o time 7. Isso é lá nos capítulos 13, não, 686 e 687. Ele praticamente ele se deixa ser atingido por um jutsu da Kaguya que faz o corpo dele desintegrar, e depois dele voltar a falar com a Rin e tal e ter todo aquele lance românticozinho entre eles e tal, ele fala que ele quer que ele quer voltar para ajudar o Kakashi a não morrer. E para isso, ele viu que o Kakashi, ele estava. E olha que o Kakashi é gênio prodígio, completamente
completamente inutilizado no momento mais crucial da Guerra Ninja, que era contra a Kaguya. Sem os poderes do Obito ali, ele não estava conseguindo fazer nada. Nada. E outra Literalmente o coisa, personagem e mais digo inútil ali mais, era tá? ele. Eu acho que ele facilmente teria morrido, mano. Com certeza, cara. Isso eu tenho dúvidas. E o Obito, sendo ele o grande vilão perverso maligno do mal, o que ele acabou fazendo? Ele usou o poder dele do Kamui, distorceu ali o espaço-tempo, né, a viagem interdimensional dele, e possuiu o corpo do Kakashi, o espírito dele, né? E depois dessa possessão, ele possuiu, ele meio que sincronizou o chakra dele com o do Kakashi. Então, praticamente, quando o Kakashi ele abriu os olhos de volta, ele estava com os dois Mangekyo Sharingan do Obito que estava possuindo ele naquele momento. E naquele momento, o Kakashi ele revela o Susanoo. E qual é a primeira coisa? A primeira coisa que o Kakashi fala depois que ele manifesta o Susanoo: Obito, obrigado. Ele deu o poder necessário, ele praticamente deu ao Kakashi o acesso aos poderes dele para que o Kakashi conseguisse sobreviver. O Kakashi sozinho, potencial, gênio, prodígio, caralho, sou pica, foi o cara mais inútil daquela porra daquela cena. Ele só conseguiu se erguer, levantar e defender o time dele não pela capacidade dele própria. Ele só conseguiu fazer alguma coisa usando os poderes do Obito Uchiha, dito fracassado grande vilão do mal. O Cara- mundão não dá voltas, ele capota, né, rapaziada? Exatamente. O cara que foi o bully do cara, o Kakashi, que é o bully do Obito durante toda a porra da vida dele, não conseguiu fazer nada no momento mais crucial da história do mundo ninja sem os poderes do Obito, que irônico. Ah, e para aqueles que ainda ficam insistindo nessa palhaçada que o Susanoo era do Kakashi, que tava com a cicatriz e o caralho, quando o Obito sai do corpo do Kakashi, quando eles vão se despedir no capítulo 691, assim que o espírito Obito sai do Kakashi, o que acontece com os olhos do Kakashi? O Mangekyo se desfaz. E ele nunca mais consegue acessar aqueles poderes de novo, porque obviamente não eram dele, porra. Quando o Obito sai, tudo que era ligado ao Exatamente. Sharingan, Susanoo e o caralho A4 saem junto com o Obito, porque todos esses poderes estavam ligados ao espírito do Obito. Cara, o Obito Exatamente. ele não era foda, cara. Ele era. Mano, ele era simplesmente sem precedentes. O cara ele era incrivelmente foda. Não, o Obito, ele é o principal vilão da série de animes do Naruto. Ele é o cara mais cruel, psicopata e sem coração que tem na série. Ah! Assim, Anti-vilão. vilão, ele é mesmo. Topinho e nem Tio Ray estarão responsáveis pela resposta dos comentários. Eu mesmo estarei, entendeu? Então, como eu tô chamando a responsabilidade, se você Caralho, quiser jogou a escrever responsa no alguma peito, hein? bosta, escreva. Eu estarei ansioso esperando para responder o seu comentário, tá bom? Muito obrigado a todos. Por favor, Tio Ray e Topinho podem continuar. Com base no que ele viu, que ele presenciou e das coisas, né, que aconteceram com ele. Então eu não consigo, né, sinceramente, assim, não sei vocês dois, mas eu não consigo vilanizar ele a ponto de comparar com o Griffin ou até mesmo ao próprio Madara. Eu acho que o Madara é até um pouco mais mal do que ele, né, em questão moral. Muito obrigado, muito obrigado. E detalhe, tá? Eu tenho até um comentário a fazer sobre isso, que, cara, até mesmo as próprias falas do autor em SBS, ou a própria intenção do autor, né, a intenção que ele demonstra, né, ao falar sobre certos assuntos, ou ao falar sobre certos personagens, tanto quanto de uma maneira rasa quanto de uma maneira complexa, podem ser analisadas, e inclusive eu acho até mais justo do que o próprio cânone. Por quê? Porque sem o autor não existiria nem cânone, nem a obra, nem porra nenhuma, né? Então você tirar coisas do autor chega até a ser mais, como que eu posso dizer? Mais preciso, pô. Porque assim, quando você pega até as frases do autor
e as intenções dele também, né, a má interpretação ali, né, pessoas com cognição baixa, vocês não vão entender absolutamente nada do que eu tô falando agora, porque vocês não têm isso, tá? Mas enfim, que é uma coisa chamada interpretação, né? De intenções, tanto de falas quanto de, de intenções, quanto de escritas também, né? Dá pra se interpretar o que ele tá querendo dizer ali. E, cara, eu acho que isso chega a ser até mais preciso. Então, por exemplo, né, teve a redenção. Aí vamos usar um exemplo aqui, tipo assim, num cenário totalmente hipotético, né? Não quer dizer que ele tenha dito isso ou não, mas sei lá, o Kishimoto chega e fala: Caralho, me arrependi. Foda-se, eu vou refazer essa merda. Não dá Seria pra muito. colocar ele na mesma categoria. E respondendo aquilo que você tinha comentado antes, de eu usar a redenção dele como argumento, cara, eu posso até usar a redenção dele como argumento, mas tipo assim, é uma bosta a forma como aconteceu. Aquilo ali foi horroroso. Foi tipo, foi uma coisa. Eu acho que assim, que se tivesse uma outra redenção, certamente ele usaria outra, mas como só há É, essa, tipo, você se é essa que baseia ele usa. nas coisas que o Obito decidiu fazer, nas coisas que ele fez, enquanto essa versão se canonizou. É o que tem. Então você julga o personagem pelo que ele fez nessa bosta. Tipo, é Não, horrível, tanto, cara. tanto que eu vou além, eu vou além, eu vou além. Você tem que julgar o personagem pelo que ele fez no cânone e não pelo que a porra de um rap geek que você viu no YouTube falou, tá, seus filhos de uma puta. É verdade. Cara, pra mim, cara, o Obito Uchiha, ele não é só um dos personagens mais nobres da história de Naruto, como ele também, mesmo as coisas de quando ele era antagonista, mesmo as coisas que ele não fez por ser essencialmente maligno, ele não fez porque ele era um psicopata, ele não fez porque ele era um demônio em carne humana, ele fez visando a paz mundial definitiva para todos. Eu acredito que vilão de verdade estaria pouco se fudendo para a paz de qualquer filha da puta que seja. E praticamente tudo que ele fez ali, desde o do momento em que ele atacou a Kyuubi, o caralho, por vingança e o caralho, até o ápice do objetivo dele na Quarta Guerra Ninja, visava apenas uma coisa: é, aliviar praticamente todas as pessoas do mundo em um mundo ilusório perfeito, na qual todas as desgraças da raça humana simplesmente desapareceriam, porque você viveria no seu próprio paraíso perfeito eternamente. O que é um personagem que literalmente dedica sua vida em prol da paz mundial definitiva, fora desse senso de realidade, porque até a percepção de realidade é uma coisa relativa. Um sonho pode parecer tão real quanto a vida real. E, tipo, se você ficar preso nesse sonho e você não se tocar que é um sonho, você vai achar que é real e aquele sonho vai passar a ser a sua realidade. O seu cérebro tem uma capacidade incrível de reproduzir as mesmas sensações de calor, de frio, de amor, de ódio, de dor. E o que a raça humana decidiu fazer com o livre-arbítrio nos 1000 anos de caos? Em vez de trabalharem para continuar aquele movimento do Hagoromo, que era o Ninshu, o que eles decidiram fazer? Usar o ninjutsu como arma de guerra. E praticamente de geração em geração, para vocês que acham que o Obito Uchiha é o grande canalha da história, nossa, ele era perverso, maligno, meu Deus, ele é o pior ser humano da face da Terra. Meu amigo, você tem noção? O Zetsu que tava bagunçando aquela porra toda, ele tava pouco se fudendo pros outros, meu irmão. Todo mundo era peça no tabuleiro dele pra ressuscitar a mãe dele, foda-se o resto. E em vez das pessoas construírem um sistema mais humanitário, o que eles pegaram, o que eles fizeram com a porra do Jutsu? Transformaram numa arma de guerra para intensificar ainda mais as guerras. E se você se rebelasse contra o sistema ninja, você seria o renegado, você seria o errado. Você que teria que sofrer as consequências desse sistema sociopata. Você que deveria sofrer calado e aprender que o mundo é assim mesmo, não tem o que fazer. E quando alguém se rebelou contra essa porra e tentou mudar essa merda, mesmo que tivesse que tirar o seu livre-arbítrio, é tipo aquele professor, tá ligado? Que vê a sala inteira com os alunos bagunçando a porra toda. Se você deixar o livre-arbítrio ali, o que vai acontecer? Ninguém vai sentar na porra da cadeira. Mas a partir do momento que o professor entra na porra da sala de aula e força a sua autoridade contra os outros, o que acontece? Todo mundo senta na cadeira por medo de retaliação. Então,
O que o Obito fez ali, cara, foi praticamente querer arrancar o mal pela raiz. Se o ciclo de ódio é uma coisa que não tem fim, se a realidade é um inferno, literalmente, se não tem como arrancar essa porra desse mal do mundo, e se ninguém se importa de mudar a porra do mundo para acabar definitivamente com as guerras, então ele quis trazer o mundo ideal para todo mundo através desse jutsu de ilusão que te prenderia em um mundo de sonhos, na qual esse mundo seria a versão perfeita do mundo para você, individual, na qual você ficaria eternamente ali. O que seria melhor, viver no caos eterno infinito ou num sonho maravilhoso para sempre? Bom, só queria dizer mesmo que, dentre todos os personagens do universo Naruto, eu tenho uma admiração profunda pelo Obito Uchiha. Pra mim, ele é o melhor personagem da saga inteira. Foda-se as pessoas que ficam mentindo a respeito dele descaradamente apenas para endeusar um cara que era essencialmente e substancialmente um babaca escroto arrogante. E que pra mim ele é simplesmente o cara mais humano que existe na história e infelizmente difamado e humilhado pela própria fandom simplesmente porque ele fez é, algumas coisas ruins, iniciou guerras e tudo mais, mas simplesmente não param para refletir todo o contexto dos ideais dele, todo o contexto da vida dele, todo o contexto do que ele realmente queria alcançar, e simplesmente acabam demonizando o personagem por mera preguiça de estudá-lo ou simplesmente ignorância mesmo, de apenas ver uma cena ou outra dele e falar, ele é mau, foda-se. Exatamente. Não, enfim, eu acho que o Obito ainda é mais odiado que o Madara, injustamente, tá? Mas enfim. Então, rapaziada, se vocês quiserem vídeos de Bleach aqui nesse canal, deixa nos comentários. Óbvio que os vídeos de Bleach vão ser. Porque nesse vídeo aqui quem falou mais foi o YouTube, porque de fato ele é o cara que sabe mais sobre Naruto. Eu comentei um pouco aqui também, porque de fato eu sei menos do que ele, mas eu sei mais do que o Topinho, né? Enfim. Então, assim, vídeos de Bleach, eu acho que eu vou ser o cara. Então, eu acho que eu fiquei quieto pra caralho também. Eu falei também bastante. Só que, cara, enfim, vídeos de Bleach aí, rapaziada, se vocês quiserem, deixem na descrição aí que eu vou separar alguns assuntos pra vocês. Principalmente sobre o meu personagem preferido, que é o Aizen, tá? Eu Tanto acho o que todo Aizen o conteúdo quanto o aqui, Zaraki eu são acho que meus todo o personagens conteúdo aqui já preferidos, rendeu entendeu? bastante Então, se coisa. vocês quiserem, Para esse deixa vídeo nos não comentários ficar aí quem muito quiser falar longo, mais porque o sobre. áudio pelo menos aqui já deu já 1h30 já, o que vai ser um absurdo pro papai aqui trabalhar. Enfim, eu acho que esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo um pouco mais longo, mas agora bem mais detalhado, informativo e bem editado para vocês. Eu creio. Enfim, e como minha consideração final, eu peço para vocês que vocês deixem aí nos comentários a sua opinião de vocês, ou alguma coisa que vocês queiram destacar aí nos comentários. Deixem um like e compartilhem para quem você acha que vai gostar. E forte abraço, se inscrevam aí no canal. E eu sou o Topinho, me despeço aqui. Falou! Falou!